Boa noite a todos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Por mais esta oportunidade de estar aqui com os irmãos para falar sobre a palavra de Deus. No mês passado nós estivemos em Goiânia e demos uma parte dessa palestra. Na verdade, 2 palestras nós demos em Goiânia. Os interessados podem procurar os irmãos em Goiânia e os irmãos gravaram em DVD ali. Nós falamos sobre a visão de Apocalipse 12 e também nós falamos sobre a vinda do Senhor, né? Os 2 aspectos da vinda do Senhor. Como nós devemos nos preparar para a vinda do Senhor. Hoje à noite nós vamos falar sobre um assunto de bastante interesse para os cristãos, e existem toda sorte de teorias e conjecturas e considerações, mas hoje à noite nós queremos falar baseado na palavra de Deus. O assunto é o anticristo. O anticristo. Então, deu um problema aqui no cabo, então nós não pudemos projetar do meu notebook, então está sendo projetado lá atrás, através do computador aqui do colégio, do auditório. Então, vamos passar para o próximo slide. Isso. Então, esse estudo é um estudo escatológico. O que quer dizer escatologia? Escatologia quer dizer o estudo dos acontecimentos do fim. Logos quer dizer estudo. Eschatos quer dizer, no grego, o último, os últimos acontecimentos. Então, por que você está aqui hoje? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje por causa de curiosidade? Então, se é por causa de curiosidade, então a sua posição é neutra. Você só quer saber o que está acontecendo, mas você está curioso. Você está aqui por causa de medo? Opa, já melhorou um pouco. Você tem medo do que vai acontecer e você quer se preparar. Na verdade, você quer saber. Tem um ditado aí que diz que se não é por amor, é pela dor, né? Então, você tem medo. Então, esperamos que esse medo seja um santo temor de Deus. Né? Ou será que você está aqui para se preparar? Esse é positivo. Eu estou aqui porque eu amo a Deus, eu amo o propósito de Deus e eu quero me preparar para a vinda dele. Eu não quero só satisfazer minha curiosidade. Eu não estou aqui, tenho um pouco de medo sim, mas eu não estou aqui só por causa do medo. Eu estou aqui porque eu amo a Deus e eu quero me preparar. Então, o objetivo principal por que estamos aqui, na verdade, é incentivo e advertência. Por um lado, essas palavras são um incentivo para nós. Por outro lado, são uma advertência para nós. O incentivo é do lado positivo e a advertência do lado negativo. Mas ambos trabalham para o mesmo objetivo. Então tem um versículo na Bíblia, em 2 Pedro 3,9, que fala: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então esse versículo é um versículo muito conhecido, e nós vamos ver um gráfico agora, no próximo slide. Nós temos aqui a criação de Deus em 6 dias. No 7º dia, Deus descansou. O objetivo desse slide é para nos dar uma ideia aproximada de quando vai ser a volta do Senhor. Nós todos que amamos a Deus, estamos hoje na igreja, vivendo a vida da igreja, nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, a vinda do Senhor está muito próxima. E esse sentimento, na verdade não é só um sentimento, é algo que a palavra de Deus nos revela. Isso não vem assim de só uma suposição, isso tem base bíblica. Então a Bíblia fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como 1000 anos. E nós sabemos que, pela Bíblia, a história da humanidade desde Adão, desconsiderando, né, como nós falamos ontem à noite na palestra para os casais, desconsiderando a era pré-adâmica, que são de milhões e milhões de anos. A partir de Adão, Deus
quer dizer, um pouquinho antes de Adão, Deus restaurou o universo que foi transtornado pela rebelião satânica. Então, daí Deus criou o homem como nós o conhecemos hoje. E a história da humanidade, desde Adão até a primeira vinda de Cristo, tem 4.000 anos. 4.000 anos. E desde a primeira vinda de Cristo até hoje, data de hoje, é mais ou menos 2.000 anos. Então, um pouquinho mais que 2.000 anos. Tá? Então, somados, dá 6.000 anos. 6.000 anos para Deus são como 6 dias. Então, os dias da criação correspondem com a história da humanidade. Se nós fizermos essa correlação, nós estamos vendo que o 7º dia, o dia do descanso, está se aproximando. E o que é esse 7º dia, que é o dia em que Deus descansou, juntamente com o homem? É o que a Bíblia chama de o reino milenar, ou as bodas do Cordeiro. Hoje nós estamos servindo a Deus, e quando o Senhor voltar vai haver o julgamento dele, vai haver o trono de Cristo, e nós vamos ser julgados por vários critérios. E os vencedores entrarão no reino milenar. E Apocalipse fala que nós reinaremos com Cristo os 1000 anos. Então essas são as bodas do Cordeiro. Então você pode ver uma correspondência bastante forte entre os 6 dias da criação, o 7º dia de descanso, com os 6.000 anos da história humana e o próximo milênio que se aproxima. Agora nós vamos entrar nesse assunto do anticristo. Então, as várias perguntas que nós temos é: quem é ele? De onde ele virá? Onde ele atuará? Como reconhecê-lo? Como escapar da sua influência? Então, essas são as perguntas que nós devemos responder. Quem que é o anticristo? Onde ele vai nascer? De onde que ele vai surgir? Onde ele vai atuar? Você vai reconhecê-lo? E como escapar da sua influência? Essas são as perguntas que nós vamos responder. E uma outra pergunta é: que acontecimentos antecedem o aparecimento do anticristo? Então, o primeiro acontecimento que nós vamos ver é o que nós já estamos presenciando hoje. É a intensificação das catástrofes naturais. Então aqui tem uma série de slides, vou passar bem rápido. Em maio de 2008, em Sichuan Oriental, na China, nós sabemos, houve um grande terremoto. Muitas crianças morreram. E foi uma tragédia, porque muitos pais lá, na China, todos só podem ter um filho. E depois o casal é esterilizado. Então o único filho que o casal tinha morreu que os casais tinham morreu. Os únicos filhos que os casais tinham morreram naquele terremoto. Foi uma tragédia. Muitos morreram ali. Nós vamos ver daqui a pouco. O tsunami na Ásia, em 26 de dezembro de 2004. Aqui é a foto como era a cidade antes e como virou depois do tsunami. Como era antes, como virou depois. Como era antes, como virou depois. Como era antes, como ficou depois. Como era antes, como ficou depois. Olha só a destruição. O mar avançando. Olha como é que ficou. Então há muita destruição. No Haiti, no dia 12 de janeiro, 2 semanas atrás. Então todos assistimos recentemente no jornal. Esse é o Palácio do Governo, olha como é que ficou. Muita destruição. Aqui são os cadáveres, os caminhões jogando os cadáveres. Então esses são as catástrofes. Aqui nós temos uma tabela com os terremotos mais mortais da década. E nós tiramos os que teve menos mortes. Esses são os que ocasionaram mais mortes. Em 2001, janeiro de 2001, na Índia, 20.000 mortos.
7,7 da escala, aqui está a magnitude da escala Richter. Em 26 de dezembro de 2004, o terremoto se originou no litoral oeste do norte da Sumatra. E foi 9,1 a magnitude, e ocasionou aquele tsunami, 228 mil mortos. Em 2005, no Paquistão, 7,6, magnitude 7,6, morreram 80 mil. Em 2008, em maio, em Sichuan Oriental, morreram 88 mil, magnitude 7,9. E agora, 2 semanas atrás, no Haiti, morreram já hoje, esse aqui é um número que foi levantado ontem, lá no Haiti, mais de 110 mil mortos já. Então é uma tragédia muito grande. E agora nós podemos ver que essas catástrofes naturais estão se repetindo cada vez mais, com maior frequência. E conforme nós já vimos na palestra que nós demos em Goiânia, essas são as dores do parto, que o Senhor falou em Mateus capítulo 24. As dores de parto. As dores de parto aumentam de frequência. O intervalo entre as dores de parto diminui com o passar do tempo. E com as dores de parto há muito sofrimento. Então o mundo hoje já está experimentando as dores de parto. E a frequência está aumentando. O intervalo está diminuindo. Esse é um sinal muito forte de que o Senhor Jesus está voltando. E o anticristo está para aparecer. Então, além da intensificação das catástrofes naturais, também temos as grandes mudanças no cenário mundial e as incertezas. Hoje, eu acho que ninguém mais tem certeza de nada. Tudo é incerto, tanto na área econômica, na área política, na área climática. Né? Na Austrália tem seca hoje. Os camelos, lá tem centenas de milhares de camelos soltos no deserto, que o pessoal levou para a Austrália para poder ser um meio de transporte no deserto. Agora estão se multiplicando no deserto, estão soltos lá. Não tem água. Está uma das maiores secas. Os cangurus também estão morrendo de sede. Sabe onde é que eles estão buscando água? Estão indo para onde tem as casas e tomando água da saída dos dutos do ar-condicionado. Tanta falta de água que tem. E aqui no Brasil, chove sem parar. Acho que hoje a Goiânia estava chovendo muito forte. Em São Paulo, inundação. Toda semana inundação em São Paulo. Né? Então as catástrofes naturais vão aumentar cada vez mais de frequência. As geleiras estão derretendo. Eu estive na Bolívia no ano passado. E fui para o lugar mais alto lá. E fomos visitar os irmãos numa cidade. Tem que subir ao pico dos Andes, depois descer. Quando chega no pico, um cenário assim, uma paisagem que o pessoal nunca viu lá. Nas montanhas não tinha gelo, não tinha mais gelo. Por séculos havia o gelo eterno lá. Nunca derretia aquele gelo. Agora todo aquele gelo das montanhas está derretido. As coisas estão mudando. E mais um monte de coisas estão acontecendo. Terremotos, inundações, tsunamis, vulcões, secas, inundações, etc, etc. E também grandes mudanças e incertezas. Isso aqui, todo mundo se lembra ainda. 11 de setembro. Isso aqui mudou o mundo. O que houve com as Torres Gêmeas lá em Nova York. O que mais? Tem as instabilidades sociais, políticas e econômicas. Então, algumas cenas só. Crianças órfãs. Todos os países do mundo têm crianças órfãs perambulando aí, sem destino. Fila da fome. Tem fome em toda a terra. Fila da fome. Uma cena da África. Ali está o abutre esperando a criança morrer. Por isso, quando a gente vê isso, nós no Brasil temos muita abundância. Toda vez que eu vejo essa foto, eu sempre falo para os irmãos que participam da palestra: não desperdicemos o nosso alimento. Vamos agradecer a Deus por que Ele nos deu. Amém. Nunca vamos desperdiçar, jogar comida fora, ensinar os nossos filhos a apreciar, colocar no prato só o que eles vão comer. Aquilo que a gente joga fora podia salvar essa criança. Então, Deus não se agrada de desperdício, né? Olha as cenas ali, são realmente chocantes. E também
no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, que é o país assim de maior estabilidade política, no ano 2008, com as eleições, puxa vida, as pessoas iam para as ruas e brigas e tudo. Quer dizer, o mundo está se encaminhando cada vez mais para a falta de paz. Então, além desses 3 itens que nós já vimos, o próximo é o palco está se configurando para o aparecimento do anticristo. Quer dizer, já estão montando o palco, né? O palco está sendo montado. A pergunta é, você está preparado? Onde estará você quando ele aparecer? Então, nosso objetivo dessa palestra não é satisfazer a nossa curiosidade ou aumentar o nosso conhecimento, é realmente nos motivar a nos prepararmos. Sabe onde que você quer estar quando aparecer o anticristo? Onde que você deve estar? Eu vou falar para você já antecipadamente. Nós esperamos já ter sido arrebatados quando o anticristo aparecer. Se quando o anticristo aparecer você está na terra, é que você perdeu o bonde. Não existe mais bonde, né? Mas é que fala assim, perdeu o bonde, perdeu o trem do arrebatamento. Não vão atrás da conversa. Isso não tem base bíblica, de que quando Jesus voltar, todos os cristãos, todos os crentes vão ser arrebatados, e daí todos vão para o céu, deve ser uma maravilha. Não, isso não está na Bíblia. Esse ensinamento é um ensinamento para enganar as pessoas. É um ensinamento com cobertura de chocolate. Não, a Bíblia fala claramente, quando Cristo voltar, vai haver o julgamento de todos os cristãos. Mas antes dele voltar, visivelmente, vai ter a vinda secreta dele. Então essa foi a segunda palestra que nós demos em Goiânia, para mostrar os 2 aspectos da vinda do Senhor. Tem a vinda secreta dele e a vinda pública dele. E tem o arrebatamento dos vencedores e o arrebatamento da maioria dos cristãos. Nós queremos participar da vinda secreta do Senhor. Nós queremos participar do arrebatamento dos vencedores. E esse arrebatamento dos vencedores na vinda secreta do Senhor é para aqueles que hoje amam o Senhor. Amam não só o Senhor, mas amam a sua vinda. Essa palestra é para aqueles que amam a vinda do Senhor. Existe uma diferença entre amar o Senhor Jesus Cristo e amar a vinda do Senhor. Você pode amar o Senhor Jesus, mas você não quer que Ele venha, porque você ainda tem seus projetos nesta vida. Você quer fazer suas coisas. Você ainda não ganhou aquela promoção que você quer ganhar primeiro. Você quer ainda visitar certos lugares. Você fala, Jesus, não volte ainda, não terminei ainda meus projetos. É que nem os filhos, que os pais foram viajar, entregar na casa para o filho cuidar, para os filhos cuidar, e os filhos convidaram os amigos e deixaram a casa suja. E daí os pais iam voltar, vamos dizer assim, só no final do mês, no dia 30. Os pais viajaram no dia 1º, iam ficar um mês fora. Daí os filhos fizeram uma bagunça na casa, a casa virou um chiqueiro. Daí de repente os filhos recebem uma ligação dos pais. Ô filho, no dia 17. Ô filhos, tá tudo bem aí? Nós estamos chegando amanhã, viu? Decidimos encurtar a viagem. O que vocês vão dizer? Eles vão dizer, pelo amor de Deus, papai, não volte agora. Passeia um pouco mais. Eles amam ou não amam os pais? Claro que amam. Mas não amam a vinda do pai, a volta do pai, porque não estão prontos. Então nós também. Quantos de nós aqui estamos prontos para que o Senhor volte hoje? Então essa palestra visa a nos incentivar, a nos preparar para a volta do Senhor. Paulo falou, né, que ele já tinha completado a carreira, que ele já tinha combatido um bom combate, né, guardado a fé, e falou assim que em 2 Timóteo capítulo 4, né, ele falou, agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam Jesus Cristo? Não, a todos quantos amam a sua vinda. Nós temos de amar a vinda do Senhor, tá? Então vamos parar. Então os acontecimentos importantes
para o surgimento do anticristo. Isso tudo já está acontecendo hoje. Primeiramente, para que o anticristo apareça, deve haver a globalização. A globalização. Deve haver o desenvolvimento de alta tecnologia em telecomunicações e informática. Isso tudo já estamos tendo hoje. Deve haver a desestabilização da economia mundial. Já está havendo hoje. Deve haver uma falta de uma liderança mundial. Há ou não há falta de uma liderança mundial hoje? Não existe um líder. Obama era a esperança e não vingou, não. A popularidade dele já caiu para menos 50%. Então, falta um líder mundial. É necessário que haja unificação da Europa. E é necessário que haja paz no Oriente Médio. Por que será que hoje toda a atenção está focada no Oriente Médio? Há uma tremenda busca pela paz. Os políticos, os líderes dos países principais do mundo querem a paz no Oriente Médio. Essa falta de uma liderança mundial vai ser suprida pelo aparecimento de um grande líder político, um grande estadista, que hoje não existe. E ele vai conseguir unificar a Europa totalmente. A Europa já está sendo unificada. E esse líder vai aparecer e vai ser o líder principal da Europa. E ele vai trazer a paz no Oriente Médio. Então todas essas coisas já estão se encaminhando. Muitas delas já estão em pleno desenvolvimento, em pleno transcurso, e outros eventos ainda vão acontecer. A paz no Oriente Médio ainda vai acontecer. Só que quando acontecer a paz no Oriente Médio é que o anticristo já está presente. Daí é um pouco tarde para a gente se preparar. Então vamos ver agora algumas notícias. Isso aqui nós tiramos da revista Época. Eu achei muito interessante que uma revista secular se interesse por esses assuntos. 2002, setembro de 2002, na revista Época falou assim: religião, apocalipse. Então vou ler para vocês. As escrituras dizem que o Messias voltará depois que o povo hebreu retornar a Jerusalém e reconstruir o grande templo. Tudo isso está de acordo com a Bíblia. Este foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. E a partir dali a cidade nunca mais havia sido controlada pelos judeus. O Estado de Israel foi restabelecido em 1948. Então esse foi o primeiro grande acontecimento que desencadeou nos cristãos a esperança de que Cristo vai voltar nessa nossa era aqui. É a folha da figueira de Mateus 24. Jesus falou que quando a folha da figueira, quando a figueira brotar novamente, e as suas folhas se renovarem, está próximo, está às portas. A figueira foi cortada no ano 70 depois de Cristo. A figueira na Bíblia representa o povo de Israel. Por causa da dureza do coração deles, da rebeldia deles, Deus então cortou a figueira. Aquela figueira, Jesus amaldiçoou. Você lembra? Nos evangelhos? No caminho para Jerusalém, foi procurar figos naquela figueira, não encontrou. Jesus amaldiçoou a figueira. E no dia seguinte, o que aconteceu com aquela figueira? Secou. Aquela figueira representa o povo de Israel. Jesus veio para procurar frutos no meio do povo de Israel, mas não encontrou. O povo de Israel rejeitou a Jesus Cristo. Então, o povo de Israel foi amaldiçoado por Jesus Cristo e se secou. E daí no ano 70 depois de Cristo, Deus cortou a figueira. E ficou só o tronco, um cepo no chão, rente ao chão. E daí por séculos e séculos, o povo de Israel foi espalhado pelo mundo inteiro e perseguido. E houve grandes morticínios, e perseguições. Uma das maiores foi na Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus foram mortos. Mas como que um passe de mágica, como se fosse um milagre. No ano de 1948, na reunião que houve nas Nações Unidas, inclusive, sabe quem que presidiu aquela reunião nas Nações Unidas em 1948? O embaixador do Brasil chamado Oswaldo Aranha. E por causa disso eu creio que Deus está abençoando o Brasil. Todo mundo que abençoa Israel, Deus abençoa. Todo mundo que amaldiçoa Israel, Deus amaldiçoa. Isso Deus prometeu para Abraão: benditos serão todos que te bendizerem, e malditos aqueles que te amaldiçoarem. Então em 1948 a figueira brotou. E daí o segundo evento
que tinha que acontecer, aconteceu quando eu era um moleque. Eu me lembro direitinho, puxa, a gente levava radinho de pilha para aula, para a sala de aula. E quando dava aquela musiquinha no noticiário, o professor parava a aula para todo mundo escutar. Guerra dos 6 Dias. Em 1967, Israel teve uma guerra com 10 países árabes. E em 6 dias, Israel reconquistou Jerusalém. A metade de Jerusalém era da Jordânia e a metade era de Israel, né? E o que aconteceu? Reconquistou Jerusalém, conquistou as colinas de Golã da Síria e conquistou a parte do deserto de Sinai. Ou seja, antes da volta do Senhor, Israel tem que ter os seus limites geográficos iguaizinhos à terra prometida que Deus deu para Israel, quando Deus prometeu para Abraão, e que o povo de Israel teve quando eles entraram na boa terra de Canaã. Agora só falta um evento. Que evento é esse? Esse evento é a reconstrução do templo. É o terceiro evento que está faltando. Irmãos, esse evento vai acontecer logo, logo. Então aqui, ó, interessante, aqui fala. Eu estou realmente admirado, né, desse artigo na revista secular aqui. Fala assim, ó. Agora, o templo pode ser reerguido. Tem um movimento para isso. Todo ano ativistas marcham morro acima e tentam plantar no alto uma pedra fundamental. O problema é que ali fica a mesquita de Al-Aqsa, o local sagrado do islamismo. A polícia retira os militantes à força, mas o apoio popular a eles cresce a cada ano. Então, para esse templo ser construído, a mesquita de Al-Aqsa tem de ser destruída. Então, aqui fala os sinais dos tempos, onde os apocalípticos identificam as profecias. Guerras e mais guerras. De acordo com o Apocalipse, o fim dos tempos será marcado por grandes conflitos mundiais. A Segunda Guerra e, mais recentemente, os conflitos no Oriente Médio são vistos como sinais. Nós já falamos em Goiânia, não vamos repetir. Eu enumerei lá todas as guerras que nós tivemos recentemente. Está cada vez... No mundo hoje tem guerra, algum lugar hoje. Quer dizer, é uma guerra sem parar em todos os lugares. No continente africano tem guerras. Na América do Sul tem guerras. No Rio de Janeiro tem guerra. Guerra no morro, tem guerra. Contra os traficantes. Nas grandes cidades tem guerra contra os criminosos. E assim por diante. Daí, outra profecia é o templo erguido. O templo erguido pelo rei Salomão em Jerusalém será reconstruído. É o que está escrito. Para que isso aconteça, entretanto, a mesquita de Al-Aqsa, um dos maiores símbolos do islamismo, teria de ser destruída. Clonagem. A ovelha Dolly é outro sinal. Muitos anos atrás, isso já é notícia velha, né? Houve a clonagem da ovelha Dolly. Por esse raciocínio, com a clonagem, o homem busca imitar a Deus. É exatamente o que o anticristo fará. Tentará iludir a humanidade posando de todo-poderoso. Aquela imagem da besta é uma imagem que fala. Eu suponho que aquela imagem vai ser meio humano, meio máquina, meio computador. Vai ter alguma coisa de clonagem ali no meio. Essa engenharia genética que está vendo hoje é uma coisa, um campo muito perigoso. O homem está se atrevendo numa área que não é da sua esfera. O homem está querendo ser Deus. E Deus só vai tolerar até certo ponto. E ataque dos céus. De acordo com o Apocalipse, né, vai haver calamidades sobrenaturais durante a grande tribulação. Então aqui fala, bolas de fogo cairão sobre a terra, o mundo arderá em chamas, religiosos acreditam que a aproximação do asteroide NT7, que pode atingir o planeta em 2019, é outro sinal do fim. O mundo está cada vez mais interessado nessas coisas, embora não acreditem em Deus, embora não creiam na Bíblia. Então, estão querendo explorar isso com ganhos, visando lucro financeiro. Então saiu aquele filme 2012, né? E já falando do tempo do fim, etc, etc. Bom, o anticristo é revelado na Bíblia, nos seguintes livros. No livro de Daniel, no livro de Apocalipse e no livro de 2 Tessalonicenses. Há alguma menção em Mateus, mas é muito pouco. Mas nesses 3 livros, o anticristo é mencionado claramente, né, explicitamente, e é algo que nós vamos ver hoje. Por causa da extensão desse assunto, nós não vamos entrar em Apocalipse nem em 2 Tessalonicenses. Não tem possibilidade de cobrir isso numa só palestra. Então nós vamos só nos ater hoje a Daniel. Tá? Então o anticristo
que o anticristo é? O anticristo é o quarto animal de Daniel 7. O anticristo é o pequeno chifre de Daniel 8. Eu não sei como familiarizado. Quantos de vocês conhecem bem o livro de Daniel? Levante a mão. A maioria. Quantos de vocês são cristãos, são crentes? Reúne na igreja, levante a mão. Então, irmãos, isso mostra a nossa falta. Nós não estamos lendo a Bíblia. Quantos estão crentes? São crentes há mais do que 5 anos, levante a mão. Então, 5 anos de crente. Quantos são mais crentes? Mais de 10 anos, levante a mão. Olha só, Senhor Jesus. 10 anos de crente, ainda não leram o livro de Daniel. Que Deus nos dê mais tempo. Irmãos, não é só invocar o nome do Senhor. Você precisa da palavra. Invocar o nome do Senhor é respirar. Mas a palavra é o alimento sólido. Você não pode viver só de respirar. Você tem que comer também. Jesus não falou, não só de ar vive o homem. Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus falou, quem de mim se alimenta, quem de mim comer, por mim viverá. Jesus falou, nesse mesmo contexto, o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Eu espero que esta palestra hoje à noite possa despertar o seu interesse pela palavra de Deus. Irmãos, você precisa pagar um preço para ler a palavra de Deus. Se você não ler a palavra de Deus, quando o anticristo aparecer, você pode ser enganado. A Bíblia fala que muitos, que até os escolhidos, serão enganados. O que mantém a nossa temperatura quente? Hoje de manhã nós tivemos comunhão com vários irmãos lá em Goianápolis e nós falamos bastante lá em Goiânia. E por se multiplicar a iniquidade, fala em Mateus capítulo 24, o amor se esfriará de quase todos. E um dos sintomas que o nosso amor está se esfriando é que nós não temos mais vontade de ler a Bíblia. Esse é um sintoma. Você não tem mais vontade de orar, você não tem mais vontade de ler a Bíblia. Mas a revista Veja, você lê e lê. O jornal você lê. A página esportiva você lê. Televisão você assiste. Mas a palavra de Deus, não tenho tanta fome. Isso é um sinal de que nosso amor está se esfriando. E nós somos pegos, contaminados pelo vírus da iniquidade. O vírus da iniquidade está estabelecendo, irmãos, contaminando as pessoas hoje, para preparar as pessoas para seguir o anticristo. Eu espero que todos nós possamos nos arrepender e diante do Senhor e ler a palavra de Deus. Para você entender essa palestra, você tem que conhecer bem o livro de Daniel. Mas não se preocupem, nós vamos ler versículo por versículo, nós vamos explicar para vocês o que significa. Então nós vamos ler parte do livro de Daniel hoje. Então, o anticristo é identificado pelo quarto animal de Daniel 7, é identificado pelo pequeno chifre de Daniel 8, é conhecido como o príncipe de Daniel 9, e é o rei do norte em Daniel 11. Tá? Esse aqui e também é a besta de Apocalipse 13. E também é o anjo do abismo de Apocalipse 9. E também é o homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses 2. Está vendo o título dele? O homem da iniquidade. Mas antes de ele aparecer, Satanás espalha o vírus da iniquidade em toda a terra, fazendo as pessoas perderem o amor pelos homens, especialmente perderem o amor pelas coisas de Deus. E não pense que nós somos imunes. Quando você já não sente tanta vontade de ir para a reunião, não sente vontade de ir para as conferências, não sente vontade de orar, não sente vontade de ler a Bíblia, não sente a vontade de pregar o Evangelho. Irmãos, só alguns desses sintomas mostram que o vírus da iniquidade já nos pegou.
Vamos agora para próximo slide. Aqui nós colocamos esse quadro comparativo das visões e profecias de Daniel. Esse quadro é a chave para nós entendermos as visões de Daniel. Mostra a coerência da revelação divina em Daniel. Daniel, por ser um jovem que amava a Deus e buscava a Deus, Deus revelou para ele todos os acontecimentos que iam desde a época dele até o final dos tempos. Se você quer realmente conhecer a vinda do Senhor, você precisa conhecer o livro de Daniel. Então nós temos aqui os capítulos pertinentes a esse assunto. Capítulo 2, 7, 8, 9 e 11. No capítulo 2 nós temos a grande estátua, a imagem que Nabucodonosor viu no sonho dele. No capítulo 7 nós temos a visão dos 4 animais. No capítulo 8 nós temos a visão do carneiro e do bode. No capítulo 9 a visão das 70 semanas. E no capítulo 11 a revelação dos reis do norte e do sul. E para cada uma dessas visões, existem aqui na coluna da interpretação. Isso o próprio Senhor falou para Daniel. Aqui nós temos a história da humanidade. Para Deus, a história da humanidade, no que diz respeito ao tempo do fim, começou com o Império Babilônio. Quantos aqui estudaram história no colégio ou na universidade? Eu espero que isso também desperte o interesse de vocês em estudar um pouco mais de história e acompanhar a história hoje, moderna. É impressionante, quando você estuda a história e você compara com a revelação da Bíblia, você tem que se ajoelhar no chão, prostrar-se no chão e dizer: Deus, Tu és Deus. Amém. Porque a coerência, a precisão das profecias bíblicas com relação aos fatos históricos é impressionante. Então, nós temos aqui o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio e o Império Romano. Aqui está a chave para entender as profecias. Quando fala do Império Romano, é o Império Romano que existiu no tempo de Jesus. Mas nós temos que saber que o Império Romano nunca cessou de existir. O Império Romano físico, na sua aparência e na sua forma, deixou de existir. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, da queda do Império Romano no Oriente, daí o Império Romano deixou de existir. Mas a cultura romana nunca deixou de existir. Politicamente, vamos ver. Nossa forma de governo moderno. Governo moderno. O padrão, o modelo do governo moderno hoje, das democracias. Qual modelo que é? É o modelo romano. Tem um Senado, tá certo? Tem um presidente, tem tudo isso aqui. Só que lá era o César, mas tinha um Senado. A lei que nós temos, quem estuda direito aqui? Então, a lei que nós temos não é a lei romana? É a lei romana. A influência do Império Romano nunca parou. E vai continuar até que venha o Império do Anticristo. Quando aparecer o Império do Anticristo, o Império Romano, em sua forma e aparência, vai ser restaurada. Ou seja, vai haver um bloco de países na Europa e norte da África e Oriente Médio que vão configurar o Império do Anticristo com os mesmos países que compunham o Império Romano. Eu não sei se vocês estão acompanhando na televisão e no noticiário, no jornal. Alguns dizem, ninguém pode afirmar, que o Sarkozy tem todas as características do futuro anticristo. Não podemos afirmar. Mas uma coisa é certa. Além da União Europeia, sabe o que ele está fundando hoje em redor do mar Mediterrâneo?
está fundando a chamada União Mediterrânea. Quem ouviu sobre essa notícia? Levante a mão. União Mediterrânea. E essa União Mediterrânea vai ser composta com os mesmos países que compunham o Império Romano. Por que precisa de outra união? Já tem a União Europeia lá. Então, prestemos atenção. E daí, esse novo império vai ser o império do Anticristo. E nesses capítulos todos, o último item que é revelado é o Anticristo, que aparece no capítulo 7, 8, 9 e 10. Então, a primeira coisa que nós vamos ver agora, essa grande estátua, nós vamos ver rapidinho, no capítulo 2. Tem a cabeça de ouro, tem o peito e braço de prata, o ventre e quadris de bronze, e daí perna de ferro e pés com os 10 dedos, em parte de barro e em parte de ferro. A cabeça de ouro é o Império Babilônio, o peito e os braços de prata é o Império Medo-Persa, o ventre e os quadris de bronze é o Império Greco-Macedônio, e as pernas de ferro e pés com os 10 dedos em parte de barro e em parte de ferro é o Império Romano, que já passou, e também é o Império do Anticristo. As pernas são o Império Romano, e os pés com os 10 dedos são o Império do Anticristo. Tá? Então vamos para o próximo slide. Infelizmente aquele computador ele configura diferente aqui os títulos. Então está passando por cima, mas eu vou ler aqui, você vai acompanhar aqui. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: isso aqui é uma visão que Nabucodonosor teve. Ele teve um sonho, o sonho deixou ele transtornado. Quando ele acordou, ele não conseguiu lembrar do sonho. Daí ele chamou os magos, os sábios, os encantadores da Caldeia, né, da Mesopotâmia, da Babilônia, e pediu para eles dizerem para ele qual é o sonho e a interpretação. Daí eles falaram: ô rei, conta o sonho para a gente que a gente vai dar a interpretação. O rei falou: é por isso que eu chamei vocês, porque não me lembro do sonho. Daí: não, conta o sonho, vocês estão querendo me enrolar. Se não contar o sonho, eu vou matar todo mundo. Daí ia matar todo mundo. Daí quando chegou a notícia até Daniel, Daniel se prostrou diante do Senhor e orou. E Deus deu a revelação para ele. Daí ele foi diante da presença do rei e falou que ele poderia contar o sonho para o rei Nabucodonosor. Então vou ler aqui. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser. Depois disto, aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Aqui estão os versículos, tá? É capítulo 2, e esses versículos aqui. Tá. Daí continuando. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro. Então você tem que aqui agora imaginar as partes dessa imagem, dessa estátua. Cabeça de ouro, o peito e os braços. O peito, com os 2 braços, era de prata. O ventre e os quadris, de bronze. As pernas de ferro, os pés, em parte de ferro, em parte de barro. Então essa era a imagem. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então aqui, essa estátua representa o governo humano, a totalidade do governo humano, desde a época do Império Babilônio até a aparição do Império do Anticristo. E hoje, a história da humanidade está nessa estátua. Essa estátua é a totalidade. Tudo que diz respeito à história humana, ao governo humano, está nessa estátua.
Então quando ele estava olhando, o rei estava olhando para essa estátua, daí surgiu uma pedra. Quem é essa pedra? É Cristo. Cortada sem auxílio de mãos. Onde que Cristo foi cortado? Na cruz. Não foi o homem que cortou a Cristo. Não foi o homem que matou a Cristo. Aparentemente foi. Mas na verdade foi Deus que pôs seu Filho Jesus Cristo na cruz para morrer por nós. Então ele foi cortado sem mãos humanas e feriu a estátua nos pés. Quando Cristo voltar, ele vai ferir todo o governo humano. E vai ferir a estátua onde? Nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Quer dizer, Cristo vai voltar durante o reinado do anticristo. Os pés de barro, parte barro e parte barro, representa o império do anticristo. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. O que é essa grande montanha? É o reino milenar. É o reino do qual nós, os vencedores, vamos participar. Continuando. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então quer dizer, o reino babilônio de Nabucodonosor, em sua majestade, em sua imponência, em seu esplendor, foi o pico, foi o mais alto reino que já houve. Foi considerado por Deus como a cabeça de ouro. Daí vem a história. Primeiro o reino babilônio, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Que reino é esse? De acordo com aquela tabela que nós vimos, o segundo reino é o reino Medo-Persa. É um reino composto de dois países, a Média e a Pérsia. Os dois se uniram e compuseram o reino Medo-Persa. Então, esse reino foi simbolizado pelo peito e os braços. E um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Você sabe que o Império Romano foi caracterizado pela espada e pelo quê? Pela couraça, a armadura, tudo de ferro. Então eles marchavam, era um exército que não se podia derrotar. Então o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Continuando. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Agora, não está mais falando do Império Romano, está falando agora do reino do anticristo. Quando fala dos pés e dos dedos dos pés, que são os artelhos, é o reino do anticristo. É em parte barro e em parte ferro. Ferro aqui representa os governos totalitários, as ditaduras, como os países comunistas, países autoritários. E o barro são aqueles países democráticos, são fracos. Então hoje, o que se quer hoje é em parte barro, parte ferro. O que quer dizer isso? Eles querem chegar ao meio termo. Então existe acordos entre partidos, acordos entre países, para formar um partido do meio, para poder conciliar as partes. Então hoje o que existe? Hoje a maioria dos governos é em parte ferro, em parte barro. Parece forte, mas na verdade tem barro no meio, é fraco. Por exemplo, tem um país que todo mundo conhecia,
a União Soviética era conhecida como o quê? A cortina de ferro. Puxa, país forte. Quando caiu a cortina de ferro, o pessoal entrou lá, o que tinha lá dentro? Barro, só barro. Era um país totalmente destruído, sem infraestrutura, sem nada. Então todos aqueles países do bloco oriental soviético pareciam ferro, fortes, mas na verdade eram barro. Então é isso aí. Então hoje essa é a situação dos países no mundo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, são os acordos políticos. Países se unindo, dois países se unindo para tentar derrubar outro país, assim por diante. Mas não se ligarão um ao outro, assim como ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu, que reis são esses? É o tempo do reinado do anticristo. Mas nesses dias, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Que reino esse? É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É o reino milenar. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então isso aqui é a estátua de Daniel 2. Cabeça aqui amarelo, Império Babilônio. Foi do ano 604 a.C. até 539 a.C. Império Medo-Persa. Interessante como a Bíblia usa símbolos corretos, precisos. Um braço aqui, vamos dizer assim, o braço direito está olhando para a gente, tá? Então é o braço direito. Então é a Média, ou a Pérsia. E esse braço é a Média. E os dois braços se unem para formar um reino só, que é o Império Medo-Persa. Daí vem a cintura. Essa imagem, essa estátua é de um homem com porte atlético. E qual é a parte mais fina de um atleta? É a cintura. Tá? Não tem barriga grande, é a cintura, é um atleta. Tá certo? Então, demonstra agilidade. Então o Império Greco-Macedônio é o Império do Alexandre o Grande. Todo mundo conhece Alexandre o Grande. Foi o imperador, o conquistador mais ágil que jamais houve na face da terra. Ele, aos 33 anos de idade, tinha conquistado a Ásia Menor. Ele estava, claro, na Grécia, na Macedônia, conquistado a Ásia Menor, conquistado a Síria, conquistado a Israel, conquistado o Egito, conquistado a Pérsia e Babilônia e foi até a Índia, aos 33 anos de idade. E aqui as duas pernas de ferro são o Império Romano, que começou do ano 27 a.C. e continua nos nossos dias. E vai terminar aqui nos pés, com os dedos dos pés, 10 dedos dos pés, que são os 10 reinos que vão dar apoio ao império do anticristo. Então eu quero só falar uma coisa. Muitos dizem que a União Europeia hoje é a base do anticristo. Ainda não é. Vai ter um grupo de 10 países. Tem que ser 10 países que vão ser a base do anticristo. Isso vai surgir ainda. Então aqui, esse é o império do anticristo. E esse império do anticristo, composto dos 10 países representados pelos 10 dedos dos pés, esse império do anticristo só vai surgir nos últimos 7 anos desta era. Tá certo? E os vencedores serão arrebatados no meio desses 7 anos. Um pouquinho antes do anticristo aparecer. Tá? Então vamos para o slide seguinte. Vamos agora ver os 4 animais. Então tem aqui um leão com asa de águia, um urso levantando-se sobre um dos seus lados, com 3 costelas entre os dentes, o leopardo com 4 asas de ave nas costas e com 4 cabeças, e um animal terrível, espantoso, sobre modo forte, com grandes dentes de ferro e unhas de bronze, e com 10 chifres. E o pequeno chifre que sobe entre os 10 chifres é o anticristo. Aqui nós pintamos de amarelo, né, o que representa o império do anticristo e o próprio anticristo.
Então nós vamos ver com detalhes. Cada um desses animais corresponde também a um desses impérios. Império Babilônia, Império Medo-Persa, Império Greco-Macedônio, Império Romano e o Império do Anticristo. Então agora vamos ver o Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam um grande mar. O grande mar aqui é o mar Mediterrâneo. Você sabe que naquela época, a cultura que havia, a civilização que havia, era a civilização em volta do mar Mediterrâneo. A cultura ainda não era a cultura dos oceanos, era a cultura do mar. Todos os países ali estavam em volta do mar Mediterrâneo. Então, e havia os 4 ventos do céu. 4 ventos, quer dizer, ventos vindos de diferentes pontos. O céu aqui representa realmente a autoridade de Deus. Não é que Deus estava levantando esses 4 países ou 4 reinos. É que Deus permitiu. A origem não é o céu, mas Deus permitiu dos céus que esses 4 impérios aparecessem. Então o que aconteceu? Agitava um grande mar. E desse mar subiram 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros. Então nós vamos ver que animais são esses. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Esse leão representa o Império Babilônio, como nós já vimos naquela tabela que acabamos de mostrar. Qual é o símbolo do brasão de armas do Império Babilônio? Um leão com águias, com asas. É exatamente isso. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. O leão, nós sabemos, é rei dos animais. É um animal feroz e cruel. Então o Império Babilônio foi muito feroz e muito cruel. Você sabe que Deus levantou o Império Babilônio para castigar o povo de Israel, especialmente Judá. Então eles levaram o povo de Judá para o reino de Judá para a Babilônia por 70 anos. E o Nabucodonosor destruiu o templo, destruiu Jerusalém. Então realmente houve muita crueldade. E enquanto olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Então o que quer dizer isso? Bom, de acordo com Daniel 4, pelo fato de Nabucodonosor ter se orgulhado, no começo ele atribuiu a Deus a glória dele, mas depois ele se orgulhou. Esse é o princípio de Nabucodonosor, o princípio do orgulho. Ele se orgulhou, inclusive Nabucodonosor, rei de Babilônia, é um símbolo de Satanás na questão de orgulhar-se e querer exaltar-se para ser igual a Deus. Então Deus o castigou, e por um período na vida dele, ele ficou louco, ficou insano, ele perdeu o controle da sua mente e viveu que nem um bicho do mato. Cresceu as unhas dele, cresceu o cabelo dele, pastava no campo como se fosse um boi. Então, isso é o que quer dizer, foi arrancadas as asas. E daí quando ele, passado o período de castigo de Deus, a mente dele foi restaurada novamente, e ele voltou a se levantar da terra e se pôs em pé, e foi lhe dada a mente de homem, ele foi restaurado novamente. Continuando, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Esse urso representa o Império Medo-Persa, o qual se levantou sobre um dos seus lados. É interessante, fala dos seus lados. O urso tem 2 lados, mas quando fala de um lado, quer dizer que tem o outro. Ou seja, é a Média mais a Pérsia. Mas a parte mais forte foi a Pérsia. Então esse urso, esse império se levantou baseado na Pérsia. E na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. O que são essas 3 costelas? São as 3 regiões, 3 países que a Média Pérsia conquistou. É a Ásia Menor, Babilônia e o Egito. Então, o Império Medo-Persa conquistou todos esses 3 impérios. A região da Ásia Menor, a Babilônia e o Egito. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, daí vem o terceiro animal, semelhante a leopardo. Quem que é o leopardo aqui? O leopardo representa o Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande.
O leopardo é caracterizado, o urso, que nós vimos agora há pouco, também é feroz e cruel. Tá? Mas agora o leopardo, além de ser feroz e cruel, é ágil, é veloz. Isso representa Alexandre o Grande. Ele é representado pelo leopardo, porque ele, quando saiu da Grécia, da Macedônia, ele foi que nem um leopardo. O animal mais veloz do mundo é o leopardo, vocês sabem. Ele, em poucos anos, em 3 anos e pouco, ele conquistou toda a civilização conhecida daquela época. E tinha nas costas 4 asas de ave. Ou seja, ele é tão veloz que parece que voava. O que são essas 4 asas de ave? São os seus 4 generais. São os seus 4 generais. Os nomes deles são Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 generais de Alexandre o Grande. Quiseram as suas 4 asas que trouxeram tanta velocidade, poder e força na conquista dele. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Essas 4 cabeças são também esses 4 generais. Daí continuando. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite. Agora lembrem-se, olha o título. O anticristo é o 4º animal de Daniel 7. Tudo aquilo foi para lançar o fundamento. Agora vem o 4º animal. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal. Terrível, espantoso e sobremodo forte. O qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. E pisava aos pés o que sobejava. Isso aqui se refere ao Império Romano. Ao Império Romano, que chegou e conquistou tudo o que havia. Você sabe, o Império Romano foi o maior império que jamais houve. E com muita força, com força de ferro, representado aqui pelos dentes de ferro. Mas toda vez, irmãos, que se fala do Império Romano, para poder interpretar corretamente as profecias, você tem que saber, a Bíblia, de repente, salta do Império Romano por cima da era da igreja e vai cair nos últimos 7 anos. Especificamente nos últimos 3 anos e meio da era final. E daí já se fala do reino do anticristo. Então, logo depois dessa frase, e pisava aos pés o que sobejava. Daí, quando começa assim, era diferente. Aqui, já não é mais o Império Romano. Está falando do Império do Anticristo. Tá? Então, o Império Romano e o Império do Anticristo estão ligados. Porque o Império Romano vai ser restaurado ainda. E isso corresponde às 2 pernas de ferro da grande estátua, ligado aos 2 pés com os 10 dedos dos pés. Olha só como é interessante. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. O que são esses 10 chifres? São os 10 países que vão apoiar o anticristo, que correspondem aos 10 dedos dos pés da estátua. Presta atenção agora. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, um chifre pequeno, para quem pouca gente estava dando atenção. Esse pequeno chifre é o anticristo. Subiu outro pequeno diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Ou seja, para esse anticristo poder reinar na Europa, reinar no seu reinado do anticristo, no seu reino do anticristo, ele vai ter que derrubar 3 presidentes importantes da Europa. E ele vai aparecer, ele vai fazer isso. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem. Os olhos aqui representam a perspicácia, a inteligência, a visão que esse homem tinha. Ele era muito inteligente. Ele era perspicaz. Ele conseguia enxergar as coisas. E com isso, ele vai chegar à liderança. E uma boca que falava com insolência. Ele vai blasfemar contra Deus. Ele vai se fazer de Deus. Vai colocar sua imagem no Santo dos Santos do templo que vai ser erguido lá em Jerusalém. E vai falar contra Deus. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim. E as visões da minha cabeça me perturbaram. Ele ficou assim, perturbado com essa visão.
Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto, um dos anjos. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis. Então são aqueles 4 reis que nós já mostramos na tabela, que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Ele pula lá para o final. Os vencedores vão receber o reino milenar. Nós estamos preparados, estamos sendo preparados para reinar. E a possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ou seja, irmãos, quem ficar na grande tribulação não vai poder prevalecer contra o anticristo. O anticristo vai matar um monte de cristãos e um monte de judeus. Ele vai perseguir o povo de Deus. A Bíblia fala que ele vai perseguir, fala em Apocalipse, que ele vai perseguir aqueles que mantêm o testemunho de Jesus, que é a igreja, e guardam os mandamentos de Deus, que são os judeus. E ele vai matar muitos crentes e muitos judeus. Então este chifre vai perseguir. Quem ficar na grande tribulação, irmãos, vai sofrer demais. Dessa vez nós não vamos entrar em Apocalipse, mas quando a gente vê Apocalipse, quando fala do anticristo ali, é coisa terrível que vai acontecer. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Isso é no final da grande tribulação. Os vencedores voltarão com Cristo e o exército do anticristo será derrotado e vai ser estabelecido o reino milenário. Então os santos vão possuir o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Abaterá a 3 reis. Então vai derrubar 3 reis, 3 presidentes lá da Europa. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Quem ficar na grande tribulação vai sofrer muito. Essa palavra magoar significa vai desgastar. Vai dar uma perseguição física e também uma perseguição psicológica. Vai ser terrível. E cuidará em mudar os tempos e a lei. O que vai acontecer aqui? É que ele vai colocar a imagem da besta no templo. E vai repetir o que já houve no tempo de Antíoco Epifânio. Depois que Alexandre o Grande morreu, daí num dos reinos, o reino lá da Síria, houve um tal de Antíoco Epifânio. Ele sacrificou porcos no altar do holocausto. E levou o porco lá para dentro do Santo dos Santos. E esse anticristo vai colocar a imagem dele lá no Santo dos Santos. E vai mudar os tempos e a lei. Os tempos aqui são sacrifícios dos judeus. Naquela época você tem que lembrar que o templo já terá sido reconstruído. E os judeus vão ter restaurado totalmente todas as ofertas, os sacrifícios. Mas o anticristo vai chegar lá e vai mudar tudo. E vai mudar a lei. Vai mudar a lei mosaica que os judeus vão guardar naquela época. E os santos lhes serão entregues nas mãos. Agora vem um código aqui. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa é a matemática da Bíblia. O que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? São 3 anos e meio. Um tempo é 1 ano. 2 tempos é 2 anos. E metade de um tempo é meio ano. Então 1 mais 2 mais meio é 3 anos e meio. Que em outras partes da Bíblia fala que são 42 meses
Em outros lugares da Bíblia, em Apocalipse, fala que são 1260 dias. Todos são números correspondentes aos 3 anos e meio da grande tribulação. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Isso vai ser durante o reino milenar, quando os vencedores vão reinar. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Então essa é a segunda visão, é o quarto animal de Daniel. E aqui nós já vimos uma figura muito, muito impressionante do anticristo. Agora vamos ver a visão do carneiro e do bode. A visão do carneiro e do bode deixa fora o Império Babilônico. A visão do carneiro e bode só inclui o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio e o Anticristo. Então só esses dois aqui. Não fala do Império Romano nem do Império do Anticristo. O Anticristo é representado por um pequeno chifre que sai de um dos 4 chifres do bode quando o chifre principal é quebrado. Então nós vamos agora ver os detalhes aqui, tá? Então, o anticristo é o pequeno chifre de Daniel 8. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Depois daquela que eu tivera a princípio, quando a visão me veio. Pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão. Eles já estavam na Pérsia nessa época, não mais em Babilônia. E vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Esse carneiro representa o Império Medo-Persa. 2 chifres, Média e Pérsia. Agora, olha só, que interessante a Bíblia. E os 2 chifres eram altos. O carneiro tinha 2 chifres grandes, mas um mais alto que o outro. Esse chifre mais alto era a Pérsia, que era entre os dois o mais forte. Que mais tarde, sabemos que o Império Medo-Persa é conhecido como Império Persa. E o mais alto subiu por último. O primeiro império que subiu, que apareceu, é o Império Medo, da Média. Depois entrou a Pérsia. Então houve os 2 chifres. Mas a Pérsia que veio por último, se tornou mais forte. Daí se tornou a Pérsia. É o Império Medo-Persa. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente. O ocidente aqui é a Babilônia. Para o norte, a Síria. E para o sul, Egito. Então o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia, conquistou a Síria e conquistou o Egito. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Era um bode voador, que voava baixo. Hoje fala assim, aquele irmão, quando dirige, ele voa baixo. As rodas não tocam o chão. Tá certo? Era esse bode. Esse bode vinha rápido. Quem é esse bode? É Alexandre o Grande, do Império Greco-Macedônio. Daí, esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. O bode era o Império Greco-Macedônio. Mas esse chifre notável entre os olhos, quem que era? Alexandre o Grande. Puxa, a Bíblia é muito, muito elucidativa. Descreve com detalhes. Daí o bode se dirigiu ao carneiro que tinha os 2 chifres, a Média Pérsia, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. O Império Medo-Persa, ninguém podia derrotar. Tinha um número muito grande. Mas Alexandre o Grande tinha estratégia militar. Com menos soldados, menos barcos,
ele conseguiu entrar na Ásia Menor e derrotar o Império Medo-Persa. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Ou seja, Alexandre o Grande conquistou o Império Medo-Persa, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira. Então o Império Greco-Macedônio foi um império que cresceu rápido. O Império Babilônio durou 70 anos. O Império Medo-Persa durou 200 anos. Mas o Império Greco-Macedônio durou muito pouco tempo, porque dependia totalmente de Alexandre o Grande. O bode se engrandeceu sobremaneira. Então Alexandre o Grande ficou poderosíssimo. E olha só. E na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Ou seja, ele morreu na sua juventude, no auge da sua juventude. Aos 33 anos e pouco ele morreu. Ou não, um pouquinho mais depois de 33, 36 anos ele morreu. Jovem, no auge da sua força, quebrou o chifre. Olha só, irmãos. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Esses 4 chifres notáveis que saíram no lugar daquele chifre grande que quebrou são os 4 generais de Alexandre o Grande. E eles foram para os 4 ventos do céu. Isso quer dizer, eles pegaram o Império Greco-Macedônio e dividiram em 4 impérios, subimpérios. O primeiro subimpério é a Macedônia, ficou com o general Cassandro. O segundo subimpério é a Ásia Menor, ficou com Lisímaco. O terceiro subimpério é o Egito, ficou com Ptolomeu. E o último subimpério é a Síria, ficou com Seleuco. Então eles dividiram entre si o império em 4 partes. Agora veja só, de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Sempre um chifre pequeno sai no meio de outros chifres. Esse chifre pequeno é o anticristo. Esse versículo, irmãos, nos mostra onde o anticristo vai nascer. Essa é a dica, é a deixa. Aqui nos dá as coordenadas. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, ou seja, o anticristo envia de um desses 4 lugares. Da Macedônia, da Ásia Menor, do Egito ou da Síria. Qual desses 4 lugares será? Bom, aqui ele dá as coordenadas. E esse pequeno chifre saiu de um dos chifres, um desses 4 lugares, mas se tornou muito forte para o sul. O sul é o Egito. Então no Egito não é. Para o Oriente é a Síria. Então a Síria não é. E para a terra gloriosa, a terra de Canaã, onde estão os judeus. Então, o próximo slide, das coordenadas. Aqui para o Oriente, para a terra gloriosa e para o sul. Então o anticristo tem que nascer na Macedônia, na Grécia. Então, não é o Obama, não é o, como é que chama aquele presidente russo, aquele ex-presidente russo, não, o antigo, aquele que trouxe Gorbachev. Muita gente falou que era Gorbachev, outros falaram que era o Papa. Agora alguns estão dizendo que pode ser Sarkozy, porque a mãe dele é grega, da Macedônia. Macedônia não existia muitos anos atrás. Foi nas última década que surgiu a Macedônia. Então é interessante, irmãos. Então tem que prestar atenção. Tem que ser alguém que tem ancestrais, tem origem macedônia. Então, o anticristo é o pequeno chifre de Daniel 8. Daí o chifre cresceu até atingir o exército dos céus.
O exército dos céus aqui, por um aspecto, representa o povo de Deus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Esse anticristo vai pisar o povo de Deus. Vai derrotar o povo de Deus. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, que é Deus. Ele vai se exaltar contra Deus, vai proferir blasfêmias contra Deus. Dele tirou o sacrifício costumado. Ele vai colocar a imagem dele no templo, no Santo dos Santos, e vai interromper o sacrifício dos judeus, que já terão reconstruído o templo durante a grande tribulação. A cronologia é essa, irmãos. Nós vamos ter os últimos 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, esse anticristo ainda não é um anticristo. Ele vai ser um político super carismático, super dotado, inteligente, perspicaz. Ele vai ser o líder no universo, no mundo inteiro. Todo mundo vai correr atrás dele. Ele vai trazer paz para a terra. E ele vai conseguir convencer os árabes a depor as armas. E os judeus também vão depor as armas. Daí ninguém mais vai guerrear no Oriente Médio. E os judeus daí vão gastar todo o tempo e dinheiro para reconstruir o seu templo. Daí no meio da semana, no meio dos 7 anos, o anticristo, de repente, ele vai violar o acordo que fez com os judeus. Ele vai entrar lá no templo, vai tirar os sacrifícios e vai colocar a imagem da besta, a imagem dele, lá no Santo dos Santos. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então o anticristo vai reinar. Não tem mais verdade, vai ser só mentira, falsidade, engano. É o que tem no mundo hoje. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, Gabriel o arcanjo, é o mensageiro de Deus, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão, olha só, se refere ao tempo do fim. Esse termo, tempo do fim, é um termo tirado do livro de Daniel. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste, olha só, a Bíblia mesmo dá a interpretação. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Não é homem nenhum que deu, o próprio Deus deu a interpretação para Daniel. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Quem é ele? Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Os 4 reinos, dos 4 generais de Alexandre o Grande, não foram tão fortes como o reino de Alexandre o Grande. Só para vocês saberem, esse versículo de Daniel foi usado por um dos sacerdotes no tempo de Alexandre o Grande. Sabe, o Alexandre o Grande no caminho para Egito passou por Israel. E daí ele quis entrar em Israel e o povo de Israel ficou com medo. Daí eles jejuaram, oraram a Deus, e Deus aí tranquilizou o sumo sacerdote para ele não ficar com medo. Falou: você deve se vestir de branco e sair ao encontro do general Alexandre o Grande, com coroa de flores na cabeça e tudo, e com a roupa sacerdotal. E quando o general Alexandre o Grande estava chegando, o povo todo de Israel saiu. Quando saiu a encontrar-se com Alexandre o Grande desceu do cavalo e se ajoelhou no chão. Aí os generais de Alexandre o Grande perguntaram: o que está fazendo? Ele falou: quando eu estava na Macedônia, antes de sair de lá, eu tive uma visão, um sonho, e eu vi exatamente o que estou vendo hoje. Daí o sacerdote abriu o livro de Daniel e leu para ele.
O bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. É você, Alexandre. E quando ele viu aquilo, ele ficou maravilhado com a palavra de Deus. E ele poupou o povo de Israel. E isentou o povo de pagar impostos e tudo. Então ele tratou bem o povo de Israel. Isso mostra que a Bíblia realmente tem a revelação de Deus. Bom, continuando. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se um rei de feroz catadura. Esse é o pequeno chifre, esse é o anticristo. E é entendido de intrigas. Ele vai falar palavras de duplo sentido para enganar as pessoas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Nós sabemos quem que dá força para ele. É Satanás. Isso tem Apocalipse, capítulo 13. Mostra que a besta é igualzinho ao dragão. Mesmo número de cabeças, mesmo número de chifres. Quem dá força para esse anticristo é próprio Satanás. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Irmãos, você vive despreocupadamente hoje? Se nós vivermos despreocupadamente, o que quer dizer viver despreocupadamente? Em outros termos, em outras palavras, quer dizer viver na mornidão. Você não está nem aí para as coisas do Senhor. Você está aí. Eu estou na igreja, mas está bom, vou levando a vida, vou continuar desse jeito. Então, ali fala que quem vive despreocupadamente vai estar debaixo da influência do anticristo. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Ele vai lutar contra o Senhor Jesus na batalha de Armagedon, quando Jesus descer do céu com os vencedores, no final da grande tribulação. Mas ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. Jesus vai matar o anticristo e todo o seu exército na batalha de Armagedon com a espada que sai da sua boca. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Para Daniel, mas para nós são dias muito próximos. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Mas hoje, graças ao Senhor, passado tanto tempo, hoje na fase final da história da igreja, hoje nós podemos entender essa visão. Agora o próximo são as 70 semanas, o capítulo 9. Aqui só fala do anticristo. O anticristo no capítulo 9 é representado pelo príncipe do versículo 26, que destruirá Jerusalém com o seu templo. Então, vamos ver. Então aqui nós temos as 70 semanas de Daniel. Primeiramente temos 7 semanas. Tem que lembrar, isso aqui nós mostramos um pouco lá em Goiânia, que cada semana aqui é uma semana de anos, não é semana de dias. Então, quando falamos de 70 semanas de Daniel, Deus deu para o povo de Israel uma programação de 490 anos. A partir daqui Deus acionou o cronômetro. A partir da saída da ordem para reedificar Jerusalém, durante o Império Persa, Ciro o Grande deu a ordem, podem voltar para reconstruir Jerusalém. Então voltaram Neemias, depois voltaram Esdras e o povo que veio com eles. Daí eles começaram a reedificar Jerusalém e levaram 49 anos, ou 7 semanas, para concluir a reedificação de Jerusalém. E daí, o próximo intervalo que Deus dá nesta profecia das 70 semanas são 62 semanas. Ou seja, 62 vezes 7 anos são 434 anos. A partir da data em que Jerusalém foi totalmente reedificado, até o dia em que Cristo morreu, a morte do ungido, se você for calcular na história, é impressionante a exatidão. 434 anos.
Aqui, inclusive, já está incluído aquele erro de 4 anos no nosso calendário gregoriano de hoje. Você sabe que houve uma defasagem de 4 anos. Jesus Cristo não nasceu no ano 0, nasceu no ano 4 antes de Cristo. Sabia disso, né? Acho que muitos de vocês já ouviram falar disso. Até está previsto esse erro de 4 anos, nesses 434 anos. E daí, quando Cristo foi crucificado, Deus acionou o cronômetro. Então, olha aqui, 62 semanas, mais 7 semanas. Quantas semanas passaram? 69. Quantas semanas faltam? 1 semana. Ou seja, só falta mais 7 anos para terminar a história de Israel. E Deus, então, quando Cristo morreu, Deus interrompeu, acionou o cronômetro e parou o cronômetro. E inseriu a igreja. Nós estamos aqui. Na verdade, estamos aqui já. Deus já pegou o cronômetro já na mão. Está pronto para reacionar o cronômetro. E daí vai vir a última semana. A última semana é composta dos primeiros 3 anos e meio. Depois dos últimos 3 anos e meio, como nós vimos. Os últimos 3 anos e meio são conhecidos como a grande tribulação, que são o reinado do anticristo. E os santos vencedores vão ser arrebatados aqui, um pouquinho antes da metade desta última semana. Então aqui, vamos ler os versículos. No versículo 24 de Daniel 9 fala o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, Deus deu 70 semanas para o povo de Israel. Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Isso aqui é morte de Cristo, a redenção de Cristo. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Isso é o reino milenar. Para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, isso aqui é 70 semanas, desde o começo aqui, início, até o reino final, até o reino milenar. Até o começo do reino milenar. São 70 semanas de intervalo. Então, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, aqui, até o ungido, ao príncipe, são 7 semanas e 62 semanas. Deus é muito exato aqui, 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Como é que essas 7 semanas e 62 semanas são divididas? É por este evento aqui. Quando as praças e as circunvalações é o fosso que cerca a cidade, para a proteção da cidade. Quando essas praças e circunvalações se edificarem, então, em tempos angustiosos, daí é o que corta aqui, é o que divide essas 7 semanas, 62 semanas. E daí, depois das 62 semanas, será morto o ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe. Que príncipe é esse? É o general Tito. Aqui não, o computador lá não consegue mostrar aqui. Então o príncipe aqui de Daniel 9 é o general Tito do Império Romano. Esse príncipe aqui. Que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Então quer dizer, desde a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e a destruição do templo, até o final desta era, vai haver guerra, desolações são determinadas. E esse anticristo, quer dizer, esse príncipe de Daniel 9, também é o anticristo, só que esse está no versículo 27. No versículo 27 fala, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, ou seja, esse político, nesta última semana, vai fazer aliança, vai fazer um acordo, um tratado com o povo judeu, dando paz para eles. Daí, nesse momento, todo mundo vai dizer, paz, tranquilidade. Daí, todo mundo vai relaxar. Finalmente encontramos um grande líder, vai ter paz. Ele fará aliança com muitos por 1 semana. Vai dar 7 anos para o povo de Israel. Eles vão reconstruir o templo, vão restaurar todos os sacrifícios. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício. O que vai acontecer aqui? Fala em Apocalipse. Só vou mencionar. Esse político vai ser morto.
vai ser assassinado. Daí o mundo inteiro, para o mundo inteiro vai ser televisionado o seu velório. E o mundo inteiro vai chorar a morte dele. O grande líder morreu. Mas no meio do velório, ele vai ressuscitar. É nesse ponto. Por que ele vai ressuscitar? Por que ele vai morrer e ressuscitar? O que aconteceu? É que os vencedores serão arrebatados aqui. E no caminho para o terceiro céu, está uma parada nos ares, onde Miguel e os seus anjos, isso está em Apocalipse 12, estão lutando contra Satanás e os seus anjos. Daí os vencedores dão uma parada lá e eles reforçam o exército de Miguel e Satanás é derrotado e lançado para a terra. Quando é lançado para a terra, ele fica furioso. Ele é a besta que emerge do mar, que é o título dessa palestra. O anticristo, a besta que emerge do mar. Ele vai se levantar lá no Mediterrâneo. Quer dizer, num daqueles países, a Grécia, vai se levantar lá. E ele vai trazer na mão a chave do abismo. Ele vai abrir o abismo. E do abismo vão sair demônios. E o líder, o rei dos demônios, de nome Abaddon e Apolion, que significa destruidor e destruição. Esse príncipe, esse rei dos demônios, do Hades, daí, nesse momento, aquele anticristo, aquele político, está morto lá. E esse espírito que sai do abismo vai entrar naquele corpo daquele político morto. E ele vai ressuscitar. Só que quando ele ressuscitar, vai ser o mesmo corpo. Todo mundo vai pensar que ele é a mesma pessoa, mas ele já é outra pessoa. Ele vai virar a besta, o anticristo. Daí ele vai mudar totalmente. Daí ele vai começar a introduzir a grande tribulação. Daí o castigo de Deus vai vir sobre ele e sobre todos que vivem na terra. Principalmente aqueles que têm a marca da besta. E vai ter muito sofrimento. Quem não colocar a marca da besta não vai poder comprar, vender. Então, muitos de vocês, leram no Alimento Diário as mensagens, da série anterior e também dessa série das ovelhas. São aqueles incrédulos que não receberam Jesus Cristo nesta era, mas que durante a grande tribulação vão ajudar os crentes, dividindo a comida com eles, dividindo a roupa com eles, o remédio com eles, que os crentes não podem comprar. Tá? Então isso vai acontecer nesse período. Isso aqui é um resumo bem rápido assim. Então no meio da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ele vai quebrar o acordo com o povo de Israel. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso aqui é o abominável da desolação de que Jesus falou em Mateus 24. Ele falou, quem leia Daniel, entenda. Jesus falou isso, para ler Daniel. Então, irmãos, é bom ler Daniel, Jesus falou. Quem leia, entenda, Jesus falou. Então, o que é esse assolador? É a imagem da besta que vai ser colocada no Santo dos Santos. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso está sendo o final da grande tribulação, quando vai haver a batalha de Armagedon e o anticristo vai ser morto. Agora, por último, nós temos os reis do norte e os reis do sul. No capítulo 11, irmãos, é fantástico os detalhes do capítulo 11. Nós vamos pular praticamente todos os versículos, só vamos mencionar alguns poucos versículos que fazem referência direta ao anticristo. O versículo 2 fala do império medo-persa. O versículo 3 e 4 fala do império greco-macedônio, com detalhes. Versículo 5 até 20 fala dos reis do norte e os reis do sul. Quem são os reis do norte e os reis do sul? É importante saber. Você se lembra que quando Alexandre o Grande morreu, o seu império se dividiu em 4. Teve lá o Império Macedônio, a Macedônia, a Ásia Menor, a Síria e o Egito. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Esses 4 reinos se uniram em 2. O reino do norte com sede na Síria e o reino do sul com sede no Egito. Ou seja, a Macedônia, a Ásia Menor e a Síria se juntaram no reino do norte. E o reino do sul é o rei do Egito. E quem que estava reinando na Síria é aquele general chamado Seleuco.
E quem que reinava no Egito? O general Ptolomeu. Então, Seleuco e Ptolomeu, quando morreram, os sucessores deles, que são os filhos deles, estabeleceram duas dinastias. A dinastia dos Seleucidas, ou seja, a dinastia dos descendentes de Seleuco, na Síria. E a descendência e a dinastia dos Ptolomeus, no Egito. Então, por vários anos, houve guerra entre o rei do norte e o rei do sul. O reino da Síria vinha invadir o Egito. Daí o Egito expulsava o exército da Síria, daí o exército do Egito subia lá para o norte e invadia a Síria. Daí eles eram expulsos de novo. E que azar do povo, entre aspas, né? Usando esse termo, que azar do povo de Israel. O povo de Israel ficava bem no meio. Toda vez que o exército dos Seleucidas desciam para o Egito, passavam por Israel e causavam uma destruição. E toda vez que os exércitos dos Ptolomeus subiam para a Síria, passavam por Israel e causavam destruição. Mulheres eram violentadas, as casas eram queimadas, os homens eram mortos. Então foi um terror. Foi um terror. E daí surgiu, entre os Seleucidas, um imperador terrível, cujo nome é Antíoco Epifânio. Esse imperador causou muito mal ao povo de Israel. O Antíoco Epifânio, tudo que ele fez, vai ser repetido pelo anticristo. Então, em todas as coisas terríveis que Antíoco Epifânio fez, ele é a prefiguração do anticristo. Então, dos versículos 5 até 20, fala dessa guerra entre os Seleucidas e os Ptolomeus. Se você quer saber detalhes, irmãos, leia aquele livro, Daniel, O Destino do Governo Humano, que tem no serviço de literatura lá fora. Ali é descrito com todos os detalhes. Quando você lê aquilo, você fica admirado de como na Bíblia Deus deu para Daniel tantos detalhes que batem exatamente com a história. E o versículo 21 até o 35 fala de Antíoco Epifânio, todas as maldades que ele fez. E a partir do versículo 36 até o 45, que é que está aqui, faz uma referência direta ao anticristo. E o anticristo é tipificado pelo rei do norte, que é Antíoco Epifânio. Então nós vamos agora chegar bem pertinho do fim já, e só ler alguns versículos do capítulo 11. Este rei, aqui é uma referência direta ao anticristo, fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. O que é o Deus das fortalezas? É a imagem do anticristo, é a imagem da besta, que vai estar no Santo dos Santos. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, que é a imagem da besta, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra. Então ele vai honrar todos aqueles que reconhecerem a imagem do anticristo e o próprio anticristo, e fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará, entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão. É o anticristo que vai entrar em Jerusalém. Armará as suas tendas palacianas entre os mares da Galileia e o mar Mediterrâneo. É onde ele vai colocar o quartel-general dele, lá em Jerusalém, contra o glorioso Monte Santo. Mas chegará ao seu fim,
e não haverá quem o socorra. Isso vai ser no final da batalha de Armagedon. Então a pergunta é: que farei para ser salvo daquele dia e do julgamento vindouro? Hoje entre nós deve haver visitantes, eu não sei, talvez haja alguns aqui que estão ouvindo esse tipo de palavra pela primeira vez, mas você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, você nunca invocou no nome dele. Então, esse versículo é para você. Você quer ser salvo? Então Deus dá um presente para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, que é Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer aqui inclui todos os sofrimentos durante a grande tribulação. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você é tal pessoa, ainda não recebeu Jesus Cristo, então eu quero recomendar a você, acabada esta reunião, procure um canto aí, fale com o irmão, a irmã da igreja que convidou você, e diga para ele: eu quero receber esse Jesus agora. Eu não quero correr esse risco de cair debaixo da influência do anticristo. Eu quero ser salvo. E você vai fazer uma oração, os irmãos vão ajudar a fazer uma oração bem curtinha, e eu te garanto, você vai ser salvo hoje à noite. Tá? A Bíblia promete também: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Por que ainda não chegou o tempo do fim? Está bem pertinho, mas parece que Jesus fica hesitando em acionar aquele cronômetro. Por quê? Não é como alguns dizem, que Jesus, o Senhor, está retardando a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Não, pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça. Ele está esperando, não quer que ninguém pereça, ninguém caia debaixo da influência do anticristo, ninguém seja condenado juntamente com ele. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está esperando que você se arrependa. Para os que são irmãos, para os que estão na igreja, Deus quer que você saia da sua mornidão. Deus quer que você ame a vinda dele. Deus quer que você ame a sua palavra. Exercite o seu espírito. Sacude o seu espírito. Saia da mornidão. Se você está em cima do muro, pule do muro, mas para o lado certo. Deus está esperando por você. Mas vai chegar um momento que Deus não pode mais esperar. Daí Ele vai ter que assinar o cronômetro. Daí não tem mais esperança. Hoje ainda tem chance. E Deus está esperando por você. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Sabemos que está próximo, mas o dia exato ninguém sabe. Pois assim como foi nos dias de Noé. Todo mundo sabe da história de Noé. O que houve no dia de Noé? Todo mundo morreu, menos a família de Noé. Porque todo mundo só se preocupava com algumas coisas. Fala aqui: como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Quer dizer o quê? A pessoa só se preocupava com os prazeres deste mundo. Comer bem, beber. Olha só, acabamos de ter o final do ano. É bebedeira, é comida, é isso e aquilo. Casar e dar-se em casamento é o casamento anormal. É relação fora do casamento. Que é o que toca o mundo hoje. A indústria hoje é tocada por isso. A indústria da música, a indústria do entretenimento, a indústria do cinema, a indústria dos clubes, a indústria do prazer. É tudo a indústria do sexo hoje. É a comida, a bebida, o sexo, é tudo isso. Como foi no dia de Noé, está sendo hoje exatamente igual. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Pegou todo mundo despercebido. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso está em Mateus capítulo 24.
Então a Bíblia fala, agora com relação aos crentes, a nós, irmãos. Talvez você não ache sério, mas naquele dia quando isso acontecer, vai ter muita choradeira. O choro e o ranger de dentes vai começar. Então 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Aqui não está falando de incrédulo não. Incrédulo não é tomado. Quem não tem Jesus vai ficar. Estou falando de crente. O crente está preparado, o crente que é quente pelo Senhor, que se prepara hoje, que toma essa palavra e se prepara, vai ser tomado. Mas aquele que está morno, apático, indiferente, vai ficar. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Não fala que 2 estarão numa reunião, estarão no culto, estarão orando. Não. Está falando 2 estarão no campo, 2 estarão no moinho, trabalhando no dia a dia. É no dia a dia que se mostra, que se evidencia onde você está. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Jesus compara a vinda dele como ladrão. Mas também a outra vinda dele, a pública, no final da grande tribulação, fala que todo olho o verá. Vai vir no soar da 7ª trombeta, vai ser anunciada a vinda dele. Mas antes disso, para arrebatar os vencedores, ele vai vir como ladrão. Ele vai arrombar muita casa, para levar os que são preciosos para ele. Por isso, vigiai, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Acautelai-vos por vós mesmos. Próximo? Não, anterior? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. É bom trabalhar, é bom estudar, mas cuidado, para não ficar sobrecarregado. Daí a gente fica bêbado do trabalho, da orgia do trabalho, da orgia das preocupações. Fica bêbado com todas essas coisas, fica insensível. A gente fica anestesiado. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, como uma armadilha. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Ninguém vai escapar. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. Essa é a tradução literal, tá? Amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então, em vez de amar a Deus, amam a si mesmos, amam o dinheiro, amam os prazeres. Essa é a corrente deste mundo. Se nós não cuidarmos, não tomarmos cuidado, irmãos, essa enxurrada leva todos nós. Tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Nós não queremos só ter aparência, irmãos. Aparência de cristão, aparência de crente, mas não ter um poder que muda a nossa vida. O poder aqui não é o poder da cura. Curar a gente é fácil. Expulsar um demônio é fácil. Mas mudar a vida nossa requer poder. O poder que estamos falando é o poder que muda a sua vida, muda a sua atitude para com Deus. Você pode curar alguém, pode expulsar demônio, mas a sua vida não está mudada. Na sua família, sua vida conjugal, sua vida de trabalho, sua vida pessoal com Deus, tem que mudar. E por se multiplicar a iniquidade, já falamos sobre isso, o amor se esfriará de quase todos. E é o que está acontecendo, para que o homem iníquo apareça. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, não corram atrás dos milagres. Hoje, entre os crentes, existe uma fascinação pelos milagres. Entre os obreiros de Deus,
Existe uma fascinação de poder, de milagre. Toca com o dedo, a pessoa já cai para trás ou cai para frente. Acontece um monte de coisas. Irmãos, isso aqui é tudo preparação para a vinda do anticristo. Quem corre atrás de milagres, de prodígios, não é que Deus não faz milagre. Deus faz milagre sim através da oração da igreja. Não é para exaltar uma pessoa. Nós já tivemos testemunho de muitos irmãos curados através da oração da igreja. Ontem à noite a irmã sofreu queimadura grave. Nós oramos e nós queremos que o Senhor vai curá-la. Mas se não, se correr atrás de milagres, quando vier o anticristo, vai ter grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E será pregado este evangelho do reino. Este que nós pregamos hoje à noite é o evangelho do reino. Não é o evangelho tapinha nas costas, está tudo bem, continua igual. Não está bem, temos que mudar. Será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, irmãos aqui de Anápolis, não podemos ficar parados. Vocês querem que o Senhor volte logo? Os irmãos de Goiânia, os irmãos de Goianápolis, temos de pregar este evangelho do reino para seus vizinhos, seus amigos, seus colegas, seus familiares. Ah, mas é tanta gente, que diferença que eu faço? Então nós falamos, você faz a diferença. Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o Senhor, que o mesmo é o Senhor de todos. Ele é o Senhor de todos, quer as pessoas reconheçam ou não, Ele é o Senhor de todos. Mas o próximo versículo, Ele é rico só para com os que o invocam. Ele é Senhor de todo mundo, Ele é até Senhor dos incrédulos. Mas se você quer experimentar a riqueza do Senhor, quer experimentar a libertação do Senhor, você tem que invocar o nome do Senhor. Ele é Senhor de todos, mas Ele só é rico para os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que tal ficar de pé todo mundo e invocar o nome do Senhor? Do fundo do nosso coração, vamos dizer a palavra simples. Ó Senhor Jesus, vamos dizer juntos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mais uma vez. Ó Senhor Jesus. Mais uma vez. Ó Senhor Jesus. Agora vamos dizer: ó Senhor Jesus, salva-me. Ó Senhor Jesus, salva-me. Ó Senhor Jesus, transforma-me. Amém. Pode sentar. Pode sentar. Próximo. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. E nós dizemos: amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, com esse versículo a gente encerra essa palestra. Quem quiser se aprofundar mais, irmãos, eu queria ter falado mais rápido, mas não deu. A gente foi correndo e ainda levou 2 horas. E só falamos a metade dessa palestra. Apocalipse deixamos fora e também Tessalonicenses deixamos fora. Mas quem quiser se aprofundar, ver os detalhes, recomendo a seguinte... Opa, o próximo. A seguinte literatura. Tem lá fora, ali no serviço de literatura. O estudo Vida de Apocalipse. O estudo Vida de Mateus. Daniel, o destino do governo humano na economia de Deus. Isso aqui é o que nós vimos hoje à noite. Esse tem um montão lá fora, eu vi lá. O dano da segunda morte. E os 7 selos de Apocalipse. Mas o que vimos hoje à noite está principalmente nesse livro aqui, ó. Tem praticamente a palestra na íntegra aqui, nesse livro, com bastante mais detalhes. Os livros são publicados pela editora Árvore da Vida e estão à disposição ali na livraria da igreja. Nós agradecemos a presença de todos. Até uma próxima palestra, se o Senhor permitir. Né? Então, esse evento foi realizado pela igreja em Anápolis.